Bom, a gente continua falando sobre taxa de juros, o corte de novo pelo Copom ontem e as expectativas para o mercado financeiro, já que a decisão de ontem saiu depois do fechamento. Aqui conosco nos estúdios mais uma vez, economista Jason Vieira. Jason, bem-vindo sempre, como vai? Olá, bom dia. Bom, acho que o diferencial desse corte para o corte anterior é que o Copom expressamente fala sobre o compromisso de meta fiscal do Brasil. Essa é a grande diferença? Ele mantém essa situação fiscal em atenção e deve manter essa tensão fiscal em atenção até as próximas reuniões, mesmo porque a situação ela não melhorou nesse período. Ou seja, a elevação de gastos por parte do governo continua, apesar da aprovação do arcabouço fiscal, mas o governo agora precisa ter essa atenção porque o ciclo vai continuar sendo de corte de juros. O maior problema fica até quando? Porque o Banco Central tem limite até o quanto ele pode cortar, tendo em mente que se a situação fiscal se deteriorar, nós podemos ter uma fuga de capitais e aí a manutenção de juros em níveis relativamente elevados, como por exemplo próximos ali 9%, 10%, pode ser a premissa do Banco Central daqui para frente. E agora, Jason, a gente vai acompanhando os desdobramentos dessa decisão do Banco Central, né? Por exemplo, o próprio Brasil perdeu a liderança no ranking mundial de juros reais. Estávamos na liderança negativa em primeiro lugar, depois dessa redução da Selic, fomos para segundo, estamos atrás de México. Quais são os efeitos práticos dessa redução? Fomos para uma taxa de 6,4%, né, de juros reais? Exato, que por acaso sou eu que calculo isso. Para quem não sabe, o ranking de juros já é produzido há mais de 18 anos e sou eu que produzo. E o que diz ali, na verdade, é que, em partes, isso tira um pouco a atração do capital estrangeiro do Brasil em detrimento a outro estrangeiro, que é o México. O México tem uma situação um pouco mais estável em termos econômicos, a proximidade com os Estados Unidos e alguns acordos comerciais faz o México, de alguma maneira, uma atração um pouco maior de investimentos, mas o diferencial não é tanto. O investidor, ele de certa maneira, continua entrando no Brasil em busca de juros elevados e, obviamente, isso continua até que o ciclo comece a se aproximar, por exemplo, dos juros americanos. Ontem nós tivemos também a decisão de juros nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve os juros inalterados, mas deu o que já chamamos no mercado financeiro um sinal hawkish, ou seja, o sinal de que vai haver novas elevações de juros, dada a situação não só de inflação nos Estados Unidos, mas também de uma atividade econômica aquecida em alguns setores, especialmente no mercado de trabalho. Bom, é claro que aqui a expectativa é de que isso vá na contramão, né? Ou seja, o Copom deve continuar fazendo essas reduções de meio ponto percentual, mas de qualquer forma, existe alguma possibilidade com alta de inflação, alguns índices que podem acabar sendo divulgados acima do esperado, isso pode contaminar o Copom ou você não acredita, Jason? O ciclo deve continuar de 50 basis points, eles mesmos citaram relativamente claro ali que vai continuar os cortes de meio ponto daqui em diante. Mas nós temos alguns impactos inflacionários de curto prazo que podem manter a atenção do Banco Central. Combustíveis que devem se elevar em breve. Nós temos também impactos de alimentos, dada a situação de temperaturas muito elevadas e falta de chuvas. Nós temos o efeito do Laninha afetando uma parte do mundo e este impacto, sim, ele é relevante porque ele excede chuvas em algumas regiões e falta chuvas em outras. E tudo isso, obviamente, mantém o foco além da questão fiscal. A questão fiscal ela é preponderante nesse cenário, mas a gente coloca da seguinte maneira. Impactos de curto prazo, como por exemplo alimentação e combustíveis, mexem na curva de juros nos vértices mais curtos e a questão fiscal mexe nos vértices mais longos. Nós mostramos uma reportagem agora há pouco, Jason, e eu quero ouvir sua opinião a respeito disso, que há uma discussão sobre a determinação de um cashback do povo no contexto da reforma tributária, que seria basicamente devolver esses impostos pagos pelas pessoas mais pobres, pelas famílias mais pobres. E um estudo da UFMG aponta que, no fim das contas, esse processo pode encarecer esses gastos das famílias, porque pode levar a uma elevação do IVA, com essa determinação de uma excepcionalidade dentro da reforma. Queria te ouvir a respeito disso, se é ou não uma boa estratégia. Se for somente esse cashback, ele não é problemático, porque isso nós chamamos de imposto negativo. Uma coisa que Milton Friedman, um economista liberal bastante conhecido, dizia constantemente: o imposto negativo ele é muito importante porque ele devolve poder de compra à população, ao consumidor. E isso é de grande importância. Você dá ao consumidor a decisão a qual vai gastar o dinheiro. O problema são as outras exceções. Quando você começa a colocar grandes setores nessas exceções, e estes grandes setores, sim, aí na média acabam gerando um problema grave que faz com que
a elevação do IVA, como já citei aqui algumas vezes, ela vai se aproximar mais de 30% do que efetivamente de 20%. E aí o Brasil, na média, tem uma taxa talvez a mais elevada de IVA no mundo. Ô Jason, e só mais uma questão. Você, como economista, acompanhou, claro, ontem as duas reuniões de Lula com Joe Biden e também o presidente da Ucrânia. Com o presidente americano, tem a discussão sobre essa área do trabalho, as contratações de pessoas que não têm essa relação ainda trabalhista. O que, em relação à economia, esses dois encontros trazem como avanço, se é que trazem? Eu acho que em relação tanto ao Brasil e aos Estados Unidos foi inócuo. Não traz nenhum avanço. Nós já tivemos algumas discussões sérias em relação à legislação trabalhista no Brasil. Está tendo agora um ataque a essa legislação, especialmente com a questão do Uber. Então, eu creio que no curto prazo não tem nada de interessante ali, que pelo menos ao mercado financeiro nada, mas assim, no geral, na economia, não tem nenhum impacto relevante. Perfeito. Conversamos mais uma vez, economista Jason Vieira, fazendo todas as projeções, as expectativas. Lembrando que o Banco Central cortou mais uma vez a taxa básica de juros. Jason, bom trabalho para você. Até mais tarde. Até mais.